Olá! A experiência bem-sucedida com as 4 edições do torneio Roberto Gomes Pedrosa levou a CBD, Confederação Brasileira de Desportos, atual CBF, a oficializá-lo como o Campeonato Brasileiro em 1971, no rastro da euforia provocada pela conquista definitiva da Taça Jules Rimet, no México, e da integração nacional, em larga escala, proposta pelo governo militar. A imprensa esportiva e a opinião pública elegeram, pela ordem, o Santos, o Fluminense e o Cruzeiro como favoritos para esse primeiro campeonato. O Santos reunia o maior contingente de campeões mundiais: Carlos Alberto Torres, Joel Camargo, Clodoaldo, Pelé e Edu. O Fluminense era o campeão, foi campeão de 70. E o Cruzeiro tinha Piazza, Diceu Lopes e Tostão, entre outros. Mas nenhum deles chegou ao triangular decisivo do campeonato. Atlético Mineiro, Botafogo e São Paulo disputaram as finais e deu galo na cabeça. O título está completando 40 anos e vale a pena relembrá-lo. Tele Santana defendeu o Fluminense ao longo de toda a década de 50 como jogador e iniciou a carreira de técnico no infanto juvenil do próprio tricolor em 67. Conquistou o campeonato da categoria em 68 e acabou sendo promovido aos profissionais no ano seguinte, ganhando na sequência a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca. Mas ainda não era um treinador conceituado quando assumiu o Atlético Mineiro em 1970. Logo, ganhou o estadual e levou o clube ao 3º lugar no Roberto Gomes Pedrosa, o brasileiro da época. Mas não foi bem no Campeonato Mineiro de 71, terminando atrás do campeão, o América, e do Cruzeiro. Assim, só os mais fanáticos poderiam acreditar que o Galo teria chance de ganhar o Campeonato Nacional, principalmente depois do empate por 1-1 com o mesmo América de Minas na estreia. Ali, no entanto, acredite, Tele já definira o time que pretendia manter ao longo do campeonato. Tanto que 9 dos 11 jogadores que integraram a equipe naquele domingo, 8 de agosto, no Mineirão, também estavam entre os que disputaram a partida final contra o Botafogo, em 19 de dezembro, no Maracanã. O lateral direito Zé Maria e o zagueiro Normandes foram substituídos, respectivamente, por Humberto Monteiro e Grapete. Tele Santana sabia que não tinha super craques à sua disposição. As estrelas eram o goleiro Renato, desprezado pelo Flamengo, e que andou esquecido no Uberlândia até que o Galo fosse buscá-lo. O veterano Aldair, um líder com ótimas passagens por Fluminense e Vasco, o eficiente apoiador Vanderlei Paiva e o artilheiro Dario, ele mesmo, o Dadá, com o status de campeão mundial pela seleção brasileira. Com eles, Tele obteve alguns resultados suficientes para provar que o Galo estava no bom caminho. Vitórias de 1-0 sobre o Flamengo, 3-1 sobre o Internacional, 2-1 sobre o Santos e 2-0 sobre o São Paulo. Mas o treinador ainda encontrava-se preocupado com a dificuldade que o time mostrava para ganhar fora de casa. Logo, passou a utilizar uma nova estratégia para os jogos em viagem. No Mineirão, o time partia para cima. Como visitante, trocava muitos passes no meio de campo para dominar o ímpeto adversário e esperar que os espaços surgissem para surpreendê-lo. A goleada de 4-1 sobre o Internacional, em Porto Alegre, mostrou que Tele, enfim, acertara o passo. Que o diga Pelé, que afirmou após a derrota de 2-0 do Santos para o Galo: enfrentei hoje o provável campeão brasileiro, disse o rei. Superando etapas, o Atlético chegou ao triangular decisivo, ao lado de Botafogo e São Paulo. Era um turno só. No primeiro jogo, o Galo venceu o tricolor paulista por 1-0 no Mineirão. Gol de falta cobrada pelo lateral Aldair. Renato saiu como herói a fazer uma defesa espetacular numa pancada de Gerson e deixou o campo chorando. Ele, que passou a ter o seu lugar ameaçado com a contratação do famoso goleiro uruguaio Mazurkiewicz, que chegara naquele mesmo dia a Belo Horizonte. Na sequência, no segundo jogo, o São Paulo goleou o Botafogo por 4-1 no Morumbi. Sendo assim, Atlético e Botafogo fizeram o último jogo do triangular no Maracanã, em situações distintas. Ao Galo, bastava o empate. Já o time carioca precisava ganhar por, no mínimo, 6 gols de diferença. Houve quem acreditasse nessa possibilidade, tanto que o público esteve próximo de 50 mil pagantes. É bom lembrar que a derrota do Galo interessava, é claro, ao São Paulo. Boatos davam conta que os paulistas dariam um prêmio gordo aos jogadores do Alvinegro carioca. Verdade ou não,
O fato é que o Botafogo deu trabalho à beça. Dari, o peito de aço, somava 4 jogos em branco, sem marcar. E garantiu antes da bola rolar. Hoje faço o meu de qualquer jeito. Passava um pouco mais de 1 hora de jogo quando Humberto Ramos entrou driblando pela esquerda. Vocês se lembram do Dadá? 3 coisas param no ar: o helicóptero, o beija-flor e o Dadá. Pregava o folclórico e eficiente artilheiro. Pois o Dadá cabeceou livre de marcação, ao seu melhor estilo, sem chance para o goleiro Wendel. O gol garantiu o campeonato. Único campeão mundial do elenco mineiro e o mais contestado da seleção brasileira que ganhou o tri no México, Dadá acabou lavando a alma. Carregado em triunfo, o técnico Tele Santana preferiu acreditar a honra aos comandados. Eles são os verdadeiros heróis, pelo amor à camisa e pela disciplina, explicou. O primeiro brasileiro da história faz 40 anos, mas sempre vale a pena recordar. Em 2012, tem mais baú. Até lá!